Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem e que fiquem ainda melhor. Então, na última discussão nós vimos equações lineares. Agora nós vamos dar sequência aos nossos estudos e pontuar algumas implicações sobre sistemas de equações lineares, também chamado de sistema linear. Então, o que é um sistema linear? É um conjunto finito de equações lineares, as quais a gente já viu, nas variáveis x sub índice 1, x sub índice 2, x sub índice 3, reticência x sub índice n. Ok. Na sequência de números S1, S sub índice 1, S sub índice 2 e S sub índice n, essa sequência de números, são números reais, é chamado de solução do sistema de equações lineares. Não solução de uma única equação linear, mas agora do sistema. Se x sub índice 1 for igual a S1, x sub índice 2 for igual a S2, reticência x sub índice n for igual a Sn, é uma solução de cada equação do sistema. Então tem que ser solução, né, de todas as equações lineares contidas nesse conjunto. Certo. Se isso ocorrer, se tem pelo menos uma solução, né, nós dizemos que o sistema é consistente. Ou se não tem nenhum absurdo. A gente vai ver que quando tem um absurdo matemático nessas soluções, o sistema tem um outro nome. Bem, então nós temos aqui o primeiro exemplo. 4x sub índice 1 menos x sub índice 2 mais 3x sub índice 3 igual a menos 1. Nós temos que x sub índice 1 igual a 1, x sub índice 2 igual a 2, x sub índice 3 é 1, menos 1, aliás, é igual a menos 1, é uma solução para esta equação. Se nós substituirmos aqui 4 vezes 1 menos 2, nós ficaremos com 4 menos 2, mais 3 vezes menos 1, ficaremos com menos 3, então 4 menos 2, menos 3, dá menos 1. Ok, pessoal? Nós também temos uma segunda equação linear, que aí forma o sistema linear, de duas equações lineares. A segunda equação é 3x sub índice 1 mais x sub índice 2 mais 9x sub índice 3 igual a menos 4. Mais uma vez, estes valores aqui ao lado também satisfazem esta segunda equação. Se nós tomarmos os valores, nós ficaremos com 3 vezes 1, mais 2, mais 9 vezes menos 1. Isso dará 3 vezes 1, 3, mais 2, menos 9, ok? E isto resulta em menos 4. E é uma solução também para a segunda equação linear. Então, esta solução aqui ao lado é uma solução que tanto satisfaz a primeira equação quanto a segunda equação linear. Então, uma solução para o sistema, ok? Então, nesse caso, o sistema é consistente. Ok, se nós tivéssemos outra solução, por exemplo, x sub índice 1 igual a 1, x sub índice 2 igual a 8, x sub índice 3 igual a 1. Se nós tomarmos na primeira equação aqui, esses valores, nós ficaremos com 4 menos 8 mais 3. 4 menos 8 mais 3 é menos 1, satisfaz essa equação. Ok, se nós tomarmos esses mesmos valores nessa equação aqui embaixo, nós veremos que nós vamos ficar com 3 vezes 1, mais 8, 3 mais 8 é 11, e 9 vezes 1 é 9, 8 mais 3 mais 9, dá 17 mais 3, que dá 20. Ok, 20 é diferente de menos 4. Então, esta solução satisfaz a primeira equação, mas não satisfaz a segunda equação. Desta forma, não é uma solução do sistema de equação linear. Outro exemplo aqui, x sub índice 1 igual a 1, x sub índice 2 igual a menos 16, x sub índice 3 igual a 1. Se a gente tomar aqui na segunda equação, vocês verão, façam isso em casa, ok, que satisfaz essa equação. Nós vamos ficar com 3 vezes 1 dá 3, menos 16, 3 menos 16 dá menos 13, ok?
E 9 vezes 1 dá 9. Menos 13 com mais 9 dá menos 4. Ok, satisfaz a segunda equação, mas na hora que nós tomamos na primeira equação, ela não satisfaz a primeira equação e ela não é a solução do sistema de equação linear. Esse segundo caso só da segunda equação. Vocês entenderam? Eu acho que está bem simples aqui, nesses dois casos. Vários desses exemplos eu peguei do livro, né, dessas situações, e algumas eu acrescentei a título de visualização. Se nós tivermos agora um sistema dito inconsistente, isso ocorre quando há uma contradição matemática, um absurdo, do tipo, veja esse sistema de equação linear, x mais y igual a 4 e 2x mais 2y igual a 6. Nós podemos trabalhar com essas duas equações, nós ficaremos com a primeira equação, vai ser ela mesma, x mais y igual a 4, e a segunda equação, ela diz que x mais y igual a 3. Ora, há uma inconsistência, x mais y não pode ser igual a 4 e a 3 ao mesmo tempo, só tem, então é um absurdo matemático. Há uma contradição entre as equações e nesse caso não tem solução, o sistema é dito inconsistente. É inconsistente. Ok, eu acho que isso também está bem claro. Bem, existe aqui vários tipos de solução para um sistema de equações lineares que a gente vai chamar de SEL. Seja o SEL, sistema de equação linear arbitrário nas incógnitas x e y. Então nós vamos ter aqui o A subíndice 1x mais B1y igual a C1, onde A e B são constantes, ambas não nulas. Primeiro caso, essa primeira equação está associada, por exemplo, a L subíndice 1, que é essa linha reta aqui neste gráfico, em rosa, certo? E todos esses pontos aqui, os pontos pertencentes a essa curva rosa, satisfazem a primeira equação. Na segunda equação, nós temos algo análogo, A subíndice 2x mais B subíndice 2y igual a C subíndice 2, onde A subíndice 2 e B subíndice 2 são ambas não nulas. E elas representam todos os pontos contidos nessa reta L2, de forma tal que as duas retas são paralelas e todas as soluções para a primeira equação estão aqui, é o par ordenado pertencente aos pontos dessa reta L1. Nenhum desses pontos coincide com os pontos da reta L2 que satisfazem a equação segunda aqui do nosso sistema. Então não existe nenhum par ordenado que seja solução para a primeira equação e para a segunda ao mesmo tempo. Então o sistema de equação linear não tem solução. Neste outro exemplo, a reta L1, ela é representada por essa curva rosa e todos os conjuntos de pares ordenados estão sobre essa reta rosa. Já essa outra reta L2 representa a segunda equação, os pontos que satisfazem a segunda equação, e a gente vê que tem um ponto aqui de interseção entre as duas retas que satisfaz tanto a equação 1 quanto a equação 2. Este ponto aqui é o ponto em que nós teremos a solução, é o ponto que satisfaz ambas as equações. Neste outro caso aqui, nós vemos que tanto a reta L1 quanto a reta L2, elas estão superpostas. Todos os pontos que satisfazem uma equação também satisfazem a outra equação. Então, as duas equações, elas representam a mesma equação de reta. Então, existem todos os pontos que satisfazem, que são infinitos, a reta L1, também satisfazem a equação associada à reta L2, e aí nós vamos ter infinitos pares ordenados. Podemos afirmar categoricamente que nós teremos sempre três possibilidades no caso de um sistema com duas equações e duas incógnitas que representam retas no plano cartesiano. A primeira é que as retas L1 e L2 podem ser paralelas, caso em que não há interseção e, consequentemente, não existe nenhuma solução do sistema. As retas L1 e L2 podem cortar-se em um único ponto, nesse caso o sistema tem exatamente uma única solução, e as retas podem coincidir caso em que existe uma infinidade de soluções do sistema. Essas três possibilidades, na verdade, são as três possibilidades válidas para qualquer sistema, todo sistema de equação linear. Isso é arbitrário, esse tipo de solução. A gente pode afirmar de maneira enfática, todo sistema de equações lineares tem
ou nenhuma solução, ou exatamente uma, ou então uma infinidade de soluções. Como nós escrevemos um sistema de M equações lineares com N incógnitas? Nós temos aqui uma representação. A subíndice 1, x subíndice 1, mais A subíndice 1, 2, x subíndice 2, mais reticências mais A subíndice 1, x subíndice n, igual a B1 para a primeira equação, e a mesma coisa para outras equações, até chegar na mésima equação, A subíndice M1, x subíndice 1, mais A subíndice 2, M2, x subíndice 2, mais reticência, mais A subíndice Mn, x subíndice n, mais B subíndice m. Então nós vemos aqui nesse caso um padrão. Esse padrão, para ficar mais claro aqui, nós colocamos também aí embaixo, explicitamos um sistema de 3 equações com 4 incógnitas, ok? Aqui nós vemos 4 incógnitas, x subíndice 1, x subíndice 2, x subíndice 3, x subíndice 4, e a primeira, segunda e terceira equação. Existe um padrão de localização, que eu chamei de locus aqui do latim, de lugar, e esse padrão é importante porque vai nos permitir a escrever esses sistemas de equações lineares de maneira mais sintética. Aqui o primeiro subscrito, no caso nós temos os subscritos, 2 subscritos nos coeficientes ais, ok? Eles têm 2 significados, um associado a cada um dos subscritos. O primeiro subscrito, no caso o i e j, se nós escrevemos esses coeficientes como a e j, o subíndice i é o coeficiente que define qual é a equação em que nós estamos falando. Se i for igual a 5, ok? Nesse subscrito nós vamos ter a quinta equação. Se i for igual a 15, nós vamos ter a 15ª equação e assim sucessivamente. Já o segundo subíndice denota, ok, a variável ou incógnita que nós estamos multiplicando por este coeficiente, este número, a e j. Então, se j for igual a 5, nós vamos estar, este coeficiente vai estar multiplicando a quinta variável. Se j for igual a 1, nós estaremos multiplicando esse coeficiente pela primeira variável. Então, por exemplo, A12, este coeficiente, ele está na primeira equação, certo? E o subíndice 2 está associado à segunda variável x subíndice 2. Aqui, por exemplo, A34x, o A34, ele está na terceira equação, a gente vê aqui, e ele está multiplicando a quarta variável, x subíndice 4. Hoje nós vimos sistemas de equações lineares e matrizes. O nosso próximo passo é estudar o que é uma matriz aumentada de um sistema de equações lineares. Convido vocês a continuar conosco e vamos dar sequência aos nossos estudos.